paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica online. É um prazer estar aqui hoje para juntos compartilharmos da palavra do Senhor e como nós fazemos todas as vezes, nós vamos orar antes de dar início a esta aula. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Nós somos carentes, ó Pai, do Teu Espírito Santo nos instruir em tudo, nos capacitar em tudo. Que Ele venha nos ensinar no dia de hoje, através da Sua palavra, que o Senhor venha abrir nosso entendimento, nosso coração, e que tudo aquilo, Senhor, toda a sutileza que o adversário vem para trabalhar, para trazer engano, Senhor, sobre a tua palavra, Senhor, que seja desfeita na autoridade que há no teu nome, Jesus. Nos ajude, nos capacita, nos instrua para que possamos aplicar a tua palavra no nosso dia, Senhor, e vencermos as sutilezas do adversário neste tempo, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos para mais uma aula da nossa revista deste trimestre, que fala sobre as sutilezas do adversário no tempo em que estamos vivendo, no tempo em que a igreja está próxima do arrebatamento. E hoje nós vamos aprender a lição de número 9, que fala sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. O nosso textuário diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. A verdade prática. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Então, hoje nós falaremos, meus irmãos, sobre este movimento que acontece neste tempo, sobre o movimento dos desigrejados, ou seja, aqueles que não frequentam igrejas, aqueles que são contra, né, a instituição, né, igreja. Então, nós vamos aprender hoje a como combater esses falsos ensinamentos, que não é necessário congregar, não é necessário ir à igreja, porque a igreja foi estabelecida por Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então nós vamos aqui aprender em 3 momentos qual é a prática deles, como eles atuam, o que eles dizem, o que eles afirmam, também o que significa ser igreja, a igreja que a palavra de Deus diz, e também como vencer esses falsos ensinamentos neste tempo. Amém, meus irmãos? Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está em Hebreus 10, do 19 ao 25, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideramo-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos para a nossa introdução, dar início a esta lição. Você que pode, tem aí um caderninho, alguma folha para anotar as referências, fazer as suas considerações, aquilo que é importante você deixar registrado. Isso é muito importante quando a gente vai acompanhando, né, irmãos, de forma sequencial as aulas, porque vai sempre quando você precisar de anotações, até para quando você ouve de alguém, você já tem lá marcado a referência, né, para aplicar a palavra de Deus, porque tudo que nós falaremos aqui está
contido na palavra de Deus. É a Bíblia que diz, não sou eu, não é o comentarista, não é a revista. É a palavra do Senhor que diz. Amém, meus irmãos? Vamos ler a introdução, você que tem a revista, você que não tem, eu vou estar lendo aqui, meus irmãos. Nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso que se diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. As outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas ou desvio do modelo original mostrado no Novo Testamento. Nesta lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e prática. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. Amém, meus irmãos? Aqui na introdução já vai esclarecendo, né? Dando uma pincelada sobre o que significa a igreja para essas pessoas, esse grupo de pessoas, né, que se intitulam desigrejados, que não estão filiados a nenhuma igreja e acham até contrário ir à igreja, ter um templo, né? E por isso se reúnem em seus lares, para dizer assim que como na igreja primitiva que nós lemos aqui, lá era este formato e este formato tem que ser trazido até os dias de hoje. Mas nós vamos vendo pela palavra de Deus que este não é um ensinamento que a palavra realmente nos diz, o que a palavra nos ensina e o que o próprio Jesus disse a respeito da sua igreja. Ele mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Amém? Ao qual ele é, irmãos, é um corpo, ao qual ele é o cabeça. É assim mesmo que a palavra de Deus nos revela sobre o que é a igreja, o que significa, o que simboliza a igreja, né? Para a palavra, na palavra de Deus e para o próprio Jesus. Vamos lá para o nosso tópico de número 1. Nós vamos falar aqui o que é este movimento e a visão deles. Visão e prática do movimento dos desigrejados. O ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações deste cristianismo apóstata. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina, quando dois desigrejados se encontram. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica, contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. Vamos ler, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 6 ao 14. É muito importante nós fazermos essa leitura para a compreensão dos irmãos,
de algumas distorções, né, na compreensão. Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino a Israel? Ele lhes afirmou: Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto o contemplavam, até que uma nuvem o cobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, à distância de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número das pessoas ali reunidos cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Meus irmãos, esse texto que eu acabei de ler nos mostra no Novo Testamento, no livro de Atos, escrito também pelo apóstolo Lucas, falando sobre o momento que eles estavam vivendo ali, sobre as últimas palavras de instruções de Jesus. O que aqui o comentarista está dizendo? Que o contexto que eles estavam vivendo era de uma perseguição, era após a ascensão de Jesus. Então, aqui nós vemos uma igreja que tinha se dispersado, pessoas tinham se dispersado, mas os discípulos estavam reunidos para orações. Irmãos, quem ama a comunhão, quem ama e recebeu do Senhor a palavra, o evangelho, quer estar junto, quer estar na comunhão. E eles, mesmo com toda a perseguição que estava acontecendo, após ali a ressurreição de Jesus, eles estavam reunidos. E aqui Atos vai nos dizer, a partir do versículo 12, que eles estavam reunidos tudo junto com as mulheres, a mãe de Jesus, para ali reunidos para orar. Então, o contexto da igreja era este, de uma dispersão das pessoas devido a esta perseguição. Né? Mas mais à frente nós vamos acompanhando toda a distribuição, né, de cargos e trabalhos, de responsabilidades dentro da igreja, presidida ali pelo pastor Pedro, apóstolo Pedro, onde foram levantados diáconos. Nós vamos vendo a igreja se formando ali também, se organizando para receber os novos cristãos. Amém, meus irmãos? Então é este o contexto aqui que o comentarista está falando, razões contextuais dentro daquele contexto que eles estavam vivendo. Estavam debaixo de perseguição e não tinham morada certa, além de fato serem extremamente carentes. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Contudo, não há na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar o Senhor, o que há de mal nisso? Então, nós entendemos aqui que, primeiramente, este movimento, né, a sua visão e prática é falar sobre não ser a igreja em um templo. Não, eles são anti-institucionais, contra a organização e a instituição formada, que para eles pode ser dentro dos seus lares ou em qualquer lugar onde eles se encontrarem, tá? Então esse é um ponto que eles se firmam e se apegam
para afirmar este pensamento deles, usando este termo aqui de eles estarem reunidos em casas. Mas nós entendemos que há um contexto aqui estabelecido para que eles contrapondo o que eles estão entendendo como afirmação para este pensamento. É totalmente o contrário. O contexto aqui era outro, né, que eles estavam vivendo. E um ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro, são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igreja são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos e pastores. Acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma e muito menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja. Não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Acreditam que, agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Irmãos, a igreja primitiva nos deixa grandes ensinamentos sobre a comunhão, né? Sobre o amor, sobre eles terem tudo em comum. Mas a igreja foi crescendo e se desenvolvendo. A igreja não parou ali no cenáculo. A igreja foi crescendo, o evangelho foi sendo propagado por essa própria dispersão, né, dos discípulos, porque Jesus tinha os 12, né, que se tornaram apóstolos, mas havia muitos discípulos de Jesus, muitas pessoas alcançadas pela palavra de Jesus, pelos ensinos, pelo evangelho, que foram após isso dispersados por nações e o evangelho foi sendo propagado. Então houve um crescimento e aí vai surgindo uma forma de estar juntos, né, de se reunir, onde a igreja surge e sim os apóstolos à frente, meus irmãos, sempre ali direcionando sobre a forma que deveria ser organizada a igreja. Amém? Então este é um ensino equivocado, pontos usados de referência que não condiz com o contexto que é dito e ensinado na palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 1. E o escritor aqui, o comentarista, frisa algo, irmãos, que é muito importante. Nós dizemos que se nós formos analisar, conversar, né, e ouvir estas pessoas que pensam dessa forma, no final nós chegamos a este ponto aqui, que na verdade os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Né? Por quê? Porque em algum momento aconteceu alguma discordância, em algum momento eles foram confrontados, em algum momento eles viram dentro da igreja algo que também esteve fora da palavra, do contexto também de como tem que ser uma igreja. Uma decepção com alguém, uma palavra, então a pessoa guarda aquilo, guarda aquela mágoa, guarda aquele rancor, guarda aquela oposição dentro do coração e diz: ninguém será apto a estar acima dele, né, para o direcionar. Né, meus irmãos? E vale frisar que há problemas sim, ocorrem situações sim dentro da igreja, mas a igreja é uma instituição estabelecida pelo próprio Jesus. Né? Em Mateus, no capítulo 16 e no versículo 18, após aquela afirmação de Pedro, quando ele diz que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus faz uma afirmação, né? Tu és Pedro, né? E sobre esta pedra, falando de Pedro significa uma pedrinha, né, irmão? Significa pedra. Mas sobre esta pedra, que lá no original está como Petra, que é uma grande rocha, Jesus está se referindo a si mesmo. Então, sobre esta pedra será fundamentada a minha igreja. Então, irmãos, Jesus ali, vamos colocar de uma forma mais fácil de compreensão, é como Jesus estivesse lançando ali a pedra fundamental da igreja.
E a igreja em Atos, no capítulo 2, ela é inaugurada, porque estávamos ali reunidos debaixo de uma promessa do envio do Consolador, antes deles darem prosseguimento ali a própria propagação do Evangelho de Jesus, era necessário esse revestimento do poder, e ali a igreja, a partir daquele dia, realmente surge essa comunidade de fé, né? Onde todos se reuniam para cuidar uns dos outros, né? Porque a igreja também é para isso, para orar junto, para falar da palavra do Senhor junto, nos fortalecer, preparar ambientes de crescimento espiritual. Então ali nós vemos em Atos capítulo 2 acontecendo isso. Então este tipo de ensinamento não podemos aceitar, porque está fora da base que é a palavra de Deus. Irmãos, a igreja enfrenta e sempre enfrentará, desde o seu início, né? Sempre oposições e pequenos ajustes que querem fazer naquilo que já está estabelecido pelo próprio Deus. Nós não temos essa autoridade de mudar nada estabelecido pela palavra de Deus, mas sim seguir, entender, né? E contextualizar aqui no que eles usam como base também para afirmar que a base correta é a igreja primitiva, que eles não tinham organização. E nós vamos ver que tinha organização, né, meus irmãos? Houve toda uma organização direcionada pelo Senhor. Então, a síntese do tópico 1. O movimento dos desigrejados é anti-institucional e anticlerical, ou seja, rejeita qualquer grau de organização ou liderança. Amém, meus irmãos? Vamos agora para o tópico 2, a natureza da igreja neotestamentária. Então, nós vemos a posição, a visão dos desigrejados, e agora nós vamos ver a natureza da igreja do Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Ela é um organismo. Sobre a natureza igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Vamos ler, meus irmãos? E é muito importante você anotar essas referências. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 22 e 23. Irmãos, olha que maravilha que é a palavra de Deus. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha que afirmação poderosa esta aqui de Paulo, a carta aos Efésios, que nós lemos no capítulo 1, versículo 22 e 23. Então não tem como não entender que a igreja é um organismo vivo, porque ela está em movimento, porque Cristo que vive e reina sobre ela é vivo, é Ele que continua dando as diretrizes, as orientações para a igreja se movimentar aqui nessa terra. Amém, meus irmãos? Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Vamos ler mais uma referência, 1 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 27. 1 Coríntios 12 e o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Olha, irmãos, o termo igreja aparecendo aqui também, aqui falando sobre os dons. Ó, e a uns pôs Deus na igreja. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então, existe sim, né, um comando, uma organização na igreja. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas. Vamos ler, meus irmãos? Atos, capítulo 10, e o versículo 34 e 35. E diz assim a palavra do Senhor. Você que pode anotar,
Você que pode acompanhar aí, meus irmãos, manuseando a palavra do Senhor, vai acompanhando. Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Olha que maravilha, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas por cor, por raça, nacionalidade, por cultura, por condição financeira. Deus não faz acepção de pessoas, mas olha uma coisa que é agradável a Ele, que em qualquer nação, o que teme e faz o que é justo, isso é agradável ao Senhor, isso é agradável a Deus. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas. Contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou desvio do evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. A repulsa do sem igreja pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional se dá mais por razões de insubmissão do que zelo pelo evangelho. Amém, meus irmãos? Então nós entendemos aqui o que a igreja é: um organismo vivo, ao qual Cristo é o cabeça. Cristo mesmo foi que falou sobre a sua igreja, mesmo antes dela ter seu início, ali em Pedro, conversando com Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 18. Guarde esta referência também, meus irmãos, porque Jesus já falava sobre a sua igreja. Amém? Então ela é um organismo e uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. Lá na carta de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, o capítulo todo, ali Paulo vai falando sobre isso. Tá, meus irmãos, é que um pouquinho, não dá para a gente ler tudo também, todo o capítulo, mas anota essa referência, 1 Coríntios capítulo 12. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Anote essas referências, meus irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 11, em Atos capítulo 6, do 1 ao 6, e Atos capítulo 14, versículo 23. Amém, meus irmãos? Então, essa igreja, ela possuía seu código doutrinário. Então, irmãos, olha, vamos parar aqui um pouquinho para a gente dar uma explicada, né, sobre esta parte que eles acham a igreja como somente para eles, né? É puramente orgânica. Né? Então, quer dizer o quê? Não precisamos de ninguém nos dirigindo, não precisamos de ninguém nos orientando, não precisamos de ministérios, de cargos, de presbítero, de pastor, de nada, porque nós somos uma igreja viva. Então, aonde nós nos reunirmos, ali se forma a igreja. Mas é uma sutileza do adversário aí, roubando a verdade, né? Porque é um organismo vivo, mas que também precisa ser organizado. Porque o próprio Senhor vai instruindo ali os apóstolos nessa organização. Quando surge a expansão, irmãos, na carta ali, nos Atos dos Apóstolos, nós vamos vendo ali o Senhor dirigindo os apóstolos, porque foi crescendo o número de congregados ali com eles e foi necessário levantar diáconos. Foi levantado 7 diáconos, né? E Jesus disse lá em Mateus 16 a Pedro que tudo que eles ligarem aqui na terra seria ligado no céu. Porque Deus iria, irmãos, através do Espírito, dirigi-los em tudo. Então, eles foram ali, direcionados pelo Espírito, para levantar pessoas para auxiliar. Ninguém faz a obra de Deus sozinho.
Eu não posso achar que eu vou me reunir num café com 2 ou 2, 3 pessoas que não aceitam a instituição igreja e ali dizer que ali é uma igreja, porque um corpo, assim como o próprio apóstolo vai nos falar, né, comparando a igreja com o corpo, nós somos corpo porque estamos todas as partes ligadas. O corpo humano precisa, está tudo no lugar, tudo organizado, cada um com a sua função, né? Mas o cabeça é Cristo. Frisamos bem isso, irmãos. Não são homens, não sou eu, não é ninguém, é Cristo o que dá a direção da igreja. Ele é o líder, ele é o nosso mestre, né? Então é dele que vem as diretrizes, irmãos, para a igreja. Então, para eles querem só uma parte daquilo que é a igreja, porque ela sim é um organismo vivo, mas porém ela também precisa de uma organização, né? E outro ponto que eles também afirmam que eles são contra templos. E isso nós não podemos e não temos base bíblica para dizer que isto não, que é contra a palavra de Deus, não. Porque templos ou dentro de uma casa ou aonde se reúne, pode se reunir uma igreja. Então não é nada contra o templo, não podemos afirmar isso, que eles afirmam contra a parte arquitetônica, né? Afirmando que na igreja primitiva não era assim. Também não há base bíblica para isso. Vamos continuando aqui. Essa mesma igreja possuía seu código doutrinário. Então, mais um ponto, meus irmãos. Vamos ler Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Vamos ler. Anote essa referência também, meus irmãos. Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Doutrina dos apóstolos, ensinamentos que os apóstolos receberam do próprio Jesus. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas próprias propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha aqui, meus irmãos, estavam juntos no templo e juntos também nos seus lares, porque é isso. O cristão, ele quer estar junto, ele quer estar na comunhão, quer estar falando das coisas de Deus. Não é assim até hoje, irmãos? Quem ama a igreja, quem ama o Senhor, não tem como não amar a igreja, não amar a comunhão, não amar os irmãos, não querer estar junto. E o 47 que diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Olha que maravilha, meus irmãos, está tudo na palavra de Deus, né? O próprio inimigo, como a gente está estudando sobre as sutilezas, os irmãos percebem as pequenas distorções que ele vai colocando para sempre levantar ao longo do tempo da igreja, né, da igreja aqui na terra, esses movimentos para tirar o verdadeiro sentido da igreja. Amém, meus irmãos? A igreja, ela tem o seu código doutrinário, acabamos de ver. Então, ela possui seu código doutrinário e disciplina, né? Vamos ler lá, irmãos, 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 5 e 6. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com o seu próprio marido. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhos, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Então, aqui estava falando sobre a prática e também o ensino
daquilo que lhe era recebido. E também, irmãos, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3 e o versículo 6, tá? Ninguém vivia isoladamente de maneira que queria. Nós lemos aqui em Hebreus, irmãos, no capítulo 10, está na própria leitura em classe que nós fizemos, e o versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, ademoestando-nos, ou seja, conversando, ensinando, instruindo uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva. Em Atos, no capítulo 15, meus irmãos, anotem essa referência. Foi ali, uma grande convenção dos apóstolos, discípulos, sobre as direções e diretrizes dos ensinamentos, das bases que seriam ensinada a todos e propagado através do evangelho. Em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Olha aqui, meus irmãos, já naquele tempo surgindo falsos ensinamentos. E Atos capítulo 15 vai sendo apresentado ali todos os tópicos que estavam sendo confundidos com o evangelho que Jesus deixou para os apóstolos propagarem. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras e disciplina, além de ser um mito, também é uma heresia. Bem, então a síntese do tópico 2. A igreja do Novo Testamento é um organismo vivo, bem como uma organização. Meus irmãos, nós vamos já para o tópico 3, mas vamos analisando, né? Vamos pensar aqui um pouco. Como é que o inimigo sempre vem para atacar a igreja, atacar os ensinamentos da palavra de Deus? Porque há tantas religiões, há tantas outras instituições aí que têm as suas regras, as suas normas. Mas não vemos entre ele nenhum tipo de divisão dizendo, não é necessário não nos ajuntarmos. Não é necessário termos reuniões, não é necessário estarmos juntos. Todos eles, crendo naquilo que pregam, estão sempre juntos. E o adversário vem contra a igreja, porque ele sabe que uma igreja unida, um corpo unido, um corpo todo saudável, que é o corpo de Cristo, ele avança. E com isso o reino de Deus avança na terra. E ele vem contra nós. Ele não vai contra nenhum outro tipo de organização para dividir. Ele quer dividir a igreja, ele quer paralisar a igreja, ele quer entrar com falsos ensinamentos dentro da igreja, para que dentro da própria igreja fiquem pessoas sem saber para onde ir, em que acreditar. Por isso que é necessário, irmãos, a instrução na palavra de Deus. É necessário, meus irmãos, aprender a palavra de Deus e saber como o inimigo está trabalhando neste tempo, através deste movimento. E quando alguém vier dizer para você, por que você está na igreja? Não, porque não é necessário, não é bíblico, não é preciso. Hoje nós aprendemos até aqui, vamos com ainda mais um tópico, que é necessário, que foi o próprio Jesus que nos instrui. O próprio Jesus falou sobre a sua igreja. Então é necessário, meus irmãos, sim, nos reunirmos para adorar o nome do Senhor, nos reunirmos para ver o crescimento espiritual, para ver a comunhão, para termos a ajuda uns dos outros na nossa vida. Como é importante, irmão, como é precioso a igreja. Há problemas, há muitos lobos que entram no meio da igreja, como já existia aqui para ensinar falsas doutrinas. Há pessoas que se usurpam da igreja para se enriquecer, pregam falsamente a palavra de Deus. Isso existe? Existe. Mas existe em qualquer outra organização, em qualquer outro lugar, irmãos. Porque aonde o inimigo pode trabalhar, ele entra e trabalha. Então pode haver pessoas que trazem até escândalo para o meio da igreja, mas isso não tira da igreja, glória a Deus por isso, essa missão poderosa, que é nos reunirmos em nome de Cristo e de sermos chamados casa de oração. Podemos ser igreja onde eu for, aonde eu vou, eu também falo da palavra de Deus. Mas no meu trabalho eu não posso chamar que lá é uma igreja porque eu cheguei ali.
porque a necessidade de ser chamado igreja, onde há uma comunidade de pessoas da mesma fé. Ali nós lemos aqui, meus irmãos, em Atos, no capítulo 2, do 42 ao 47, sobre isso. Quando a gente tem algo em comum, a gente se reúne ali com alguém que tem algo em comum. E isso também é a igreja. Nós temos algo em comum. Aleluia, que é a palavra de Deus, que é a salvação, que é estar reunidos em nome do Senhor, é reunidos para adorar. Então é no templo, irmãos, é estando juntos, como igreja. Há pessoas que abrem as portas dos seus lares, irmãos, e propagam o evangelho dentro dos seus lares. Ali a palavra também é propagada, ali também se reúne a igreja de Cristo. Se reúne a igreja de Cristo. E esses desigrejados são contra isso. Qualquer tipo de organização, de reunião, que se fale, que se organize em nome de Jesus, né? Porque entendem de forma equivocada a palavra. Vamos para o último tópico, a importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Vamos ler, irmãos, Efésios, capítulo 2 e o versículo 19. Que diz assim: portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha o que é para nós e tem que ser para nós. A palavra de Deus nos diz assim, Paulo nos ensina assim. É a família de Deus. A igreja é a família de Deus. Irmãos, com defeitos, com diferenças, mas somos a família de Deus. Amém? Com falhas, vamos todos prosseguindo, porque família é isso, né, meus irmãos? Nós temos a nossa família, que nós constituímos, que nós fomos gerados, fomos criados, mas a família, a igreja também é a família de Deus. Né, meus irmãos? A própria Maria, quando procura Jesus ali, que ele está reunido de uma grande multidão, Jesus disse isso, né? Que todos aqueles que fazem a vontade de Deus também fazem parte dessa grande família, também é família de Jesus. Então não tem como amar Jesus e não fazer parte da família dele. Nós somos família dele e com ele vem pessoas e vem os imperfeitos junto. Irmãos, somos sempre aperfeiçoados. E estar juntos, um aperfeiçoa o outro, um aprende com o outro, um cresce com o outro. Um vai sendo aprimorado e aperfeiçoado. E isso também, irmãos, é muito bom. E a igreja, a comunidade, né, também proporciona a nós, né, esse crescimento. Como família de Deus, a igreja de Cristo tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras, às quais devemos se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento no corpo de Cristo que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento da irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Amém, meus irmãos? Está em Efésios também, capítulo 2. Vamos ler versículo 15 e 16. Anulou a lei dos mandamentos expressos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. Então, estamos ali todos reconciliados, unidos, reunidos como igreja. Amém, meus irmãos? Nós não vamos para a igreja para nos tornar cristão. Nós vamos porque somos cristãos. Todo cristão
ama ir à casa do Senhor, ama ser igreja, ama estar reunido, ama estar em comunhão com os nossos irmãos, mesmo fora da igreja, né, do templo, eu digo, né, da parte arquitetônica, vamos dizer assim. Porque onde nós estamos, estamos na comunhão, estamos diante do Senhor, e isso é muito bom e louvável diante do Senhor. A igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. Anota isso também, meus irmãos. Qual a missão da igreja? Proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro diz que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. A razão de a igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. Então, a igreja, ela tem sua missão de proclamar a abundante graça e também pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só é completa fora dele. Porque o termo eclésia, né, usado ali, traduzido no Novo Testamento como eclésia no grego, significa chamados para fora. E o termo que aparece como congregação no Antigo Testamento, que é quando ali Moisés também, meus irmãos, se reunia na tenda da congregação, olha que interessante. Lá quando o Senhor queria passar uma mensagem através da vida de Moisés, existia ali a tenda da congregação, onde era o ponto de referência para todos os líderes de Israel chegar e receber as ordenanças da parte de Deus. Olha só, irmãos, e esse termo ali usado no Antigo Testamento, no hebraico, é kahal, que também significa congregar, estar juntos ali, congregação. Então, meus irmãos, a igreja tem esta missão de todos juntos reunidos recebermos do nosso Senhor instruções para nós como igreja, estando dentro do templo e fora dele, porque nós vamos propagar e proclamar a salvação e o evangelho, que é as boas novas do Senhor, para onde nós formos ou onde nós estivermos. Esta é a função de nós como igreja. Amém, meus irmãos? É muito importante frisarmos isso para que não fique nenhuma dúvida sobre o que significa este movimento e o que significa a igreja no Novo Testamento e também como a igreja, né, é necessário estar nessa comunhão na igreja para o cristão. É esta a função da igreja, né, meus irmãos? Também acolher, reunirmos juntos com o mesmo propósito, com a mesma direção, todas vindas do Senhor. Então, o Senhor nos reúne, né, para que possamos receber dele instrução, para que também, como igreja, fora das quatro paredes, também podemos anunciar a salvação. Amém, meus irmãos? Esta é a função da igreja. E para nós finalizarmos esta aula, eu gostaria de deixar assim de uma forma bem simples, ali por pontos aqui explicado e com a referência para você que gosta de anotar, né? Que eu gosto muito de anotar também, irmãos. É muito importante, porque às vezes no momento que a gente precisa se refutar na palavra de Deus, é importante estar anotado a referência, né? Porque está na palavra. A própria palavra responde, irmãos, qualquer dúvida, qualquer heresia, porque nós não estamos pegando textos isolados, mas sim levando em conta o contexto e tudo o que a palavra de Deus vai nos ensinando. Então, meus irmãos, vamos lá. Os discípulos se reuniam no cenáculo para orar. Então, anote a referência aí sobre isso. Atos, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Nós lemos essa referência aqui.
para provar que já os discípulos se reuniam para orar. Já havia reunião de oração. A igreja primitiva reunida na casa dos irmãos, Romanos 16, do versículo 3 ao 5. A igreja estabelecida por Cristo é um organismo vivo. A igreja do Senhor Jesus, ela é viva, ela se movimenta, ela caminha, ela continua sendo aqui um instrumento, né, do céu para ensinar e propagar a palavra do Senhor. Efésios, nós lemos essa referência, capítulo 1, versículo 22 e 23. A igreja é corpo de Cristo. Aonde está, missionária? 1 Coríntios 12, 27. Irmãos, é um resumo que eu estou dando aqui para você ter sempre aí uma referência, caso surja dúvidas e perguntas sobre isso, tá? Está na própria revista. A verdadeira igreja vive no estímulo da fé. Aqui nós lemos na leitura bíblica em classe, Hebreus 10, 24, que também é um propósito da igreja, estimular a fé uns nos outros, né? A verdadeira igreja existe pela comunhão de seus membros. Também está em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 25. Amém, meus irmãos? Então nós podemos ver aqui que a igreja, eu fiz essa anotação, grifei aqui para compartilhar com os irmãos. Na evangelização, a igreja focaliza o mundo. Na adoração, ela volta-se para Deus. E na edificação, ela atenta para si mesma. Então, a igreja, ela é para a evangelização, foca na evangelização. Quando ela reúne para adorar, está ali todos nós voltados para Deus. E também na edificação, porque nós edificamos uns aos outros, né? A igreja mesmo, os dons são para edificar. E a palavra e ouvir a palavra é a edificação. Estar na comunhão também nos edifica. Então, os crentes, irmãos, nós como os cristãos somos ensinados e impulsionados a edificar uns aos outros para assim formarmos uma comunidade, irmãos, idônea, baseada na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a base de todas as coisas. Então, a síntese do tópico 3, a igreja é a família de Deus, testemunha da salvação em Cristo. E a nossa conclusão. Nesta lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Nós fomos chamados para gerarmos discípulos, para propagar a palavra, e a igreja é o local que nós, que temos isso em comum, nos reunimos, nos ajudamos, adoramos, somos fortalecidos, ensinados, confrontados, né, meus irmãos, para sempre haver o crescimento espiritual das nossas vidas. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, você que registrou esses versículos, sempre esteja lendo, porque isto no nosso tempo, irmãos, vai ser muito usado e já está sendo muito usado nessa base bíblica para confrontar essa sutileza do adversário no tempo em que estamos vivendo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima aula.